região da Grande Florianópolis finalmente vai ganhar um terminal marítimo de passageiros. A Fátima emitiu a licença prévia para a construção. Bombeiros buscam por idoso que desapareceu após barco virar em Balneário Barra do Sul, no litoral norte. Conferência na capital discute os desafios para as políticas públicas em relação às mulheres. Inclusão, Secretaria de Educação de São José está produzindo o próprio material didático em braille. Comidas típicas da Serra Catarinense chamam a atenção do público na 29ª Festa Nacional do Pinhão, em Lages. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2017. Seja bem-vindo, porque o Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você. A região da terminal marítimo de passageiros. O primeiro passo já foi dado. A Fátima emitiu a licença prévia para a construção que vai ser na Bahia Sul. O terminal vai ser construído numa área de 8.000 metros quadrados, no aterro da Bahia Sul, entre a Passarela Nego Querido e o Centro de Eventos. Com investimento de R$8,5 milhões, a obra vai contar com um terminal, obras de dragagem e 2 embarcações. O local a ser dragado e que dará acesso ao local vai ter 2,60 metros de profundidade, 260 metros de comprimento e 80 de largura. Para a Fátima, o documento da licença prévia atesta a viabilidade ambiental do empreendimento. Ontem foi entregue para o DETER, que é o órgão empreendedor do Estado, a licença ambiental prévia, onde a Fátima atesta a viabilidade ambiental da obra, da ligação que vai se fazer pelo mar, agora um novo modal de transporte para a Grande Florianópolis. Segundo o DETER, Departamento de Transportes e Terminais aqui de Santa Catarina, o terminal marítimo, uma obra aguardada há anos por todos, vai ajudar e muito na mobilidade urbana aqui da região. Nós temos que aproveitar o mar, Nós temos que estamos de costa para o mar, nós temos que aproveitar e não tem uma ilha, não tem um transporte marítimo, isso não soa nem razoável, beira absurdo. Para iniciarmos uma linha, após a Fátima também autorizar a LAI, que é a licença de instalação, e depois a LAU, que é a licença de operação, iniciarmos em parceria com as prefeituras, tanto de São José quanto de Florianópolis, a primeira linha, atrás do Centro-Sul até a Palhoça e por conseguinte São José e por conseguinte Palhoça e Biguaçu. Pois é, será que finalmente nós vamos ter transporte marítimo em Florianópolis? Será? É uma pergunta que fica no ar, A gente já ouviu tantas promessas, prefeito passou, governador passou, e ninguém cumpriu a promessa do transporte marítimo aqui na Grande Florianópolis. Agora temos aí uma luz, Uma luz no final do túnel e a gente espera que realmente isso aconteça. Olha, o quilômetro 253 da BR-282 em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, está bloqueado há mais de uma semana. Moradores da região estão sofrendo, pois há poucas alternativas para chegar até Lages. A Polícia Rodoviária Federal está auxiliando e informando os motoristas que passam aí pelo local. A forte chuva que atingiu o estado passou, mas os estragos continuam. Em São José do Cerrito, na BR-282, o quilômetro 253 está interditado há mais de uma semana. A PRF está atenta ao andamento do desbloqueio da rodovia. Desde o incidente, o pessoal vem trabalhando nessa retirada desse material. Como o tempo colaborou, as chuvas pararam, a gente vai conseguir fazer uma nova avaliação agora quinta-feira e sexta-feira, na questão do morro, para ver se ele já estabilizou, e também na questão da estrutura da rodovia, que houve grandes rachaduras. As equipes estão trabalhando intensamente para retirar toda a terra que caiu sobre a pista. Muitos caminhões estão auxiliando na operação. Após uma avaliação, será estudada uma possível liberação de meia pista. O que a gente vai tentar fazer é limpar todo o material, verificar se não há mais risco de deslizamento e ver se a gente consegue pelo menos liberar em meia pista, para a gente acabar com essa interdição essa interdição total, a gente pelo menos trabalhar com meia pista para o trânsito fluir no local. Em uma conversa rápida com um dos motoristas dos caminhões que estão retirando a terra, ele comentou que todo dia no final da tarde eles deixam a pista limpa e quando voltam no dia seguinte ela está coberta pela terra novamente, ou seja, a terra continua deslizando para a rodovia.
A expectativa é que a situação se resolva logo, porque nem a pé está sendo possível passar. Precisava pegar um combustível para máquina empilhadeira, senão acho que vou ter que trazer de Lages. Ter que voltar para ali, carregar o caminhão na mão que aqui não tem como, né? É um grande deslizamento, conforme a gente viu na reportagem do Alan Borges. A operação está sendo realizada para tentar, né, liberar o tráfego no local. Bom, a Polícia Federal, a Polícia Civil e o IGP estão usando o scanner 3D no local onde 2 delegados da Polícia Federal foram assassinados. As equipes, né, passaram a tarde de ontem e também o dia de hoje utilizando o equipamento para levantar informações referentes ao local onde morreram os delegados federais Elias Escobar e Adriano Antônio Soares, na madrugada do dia 31 de maio, no bairro Estreito, região continental de Florianópolis. O crime aconteceu em uma casa de prostituição conhecida como Porta Azul. Agora, mudando de assunto, um pescador encontrou por volta do meio-dia de hoje, no rio Biguaçu, o corpo de Walter Joaquim da Silva, de 44 anos. Ele era conhecido como Quebradeira, né? Segundo informações, ele estava desaparecido desde a noite do dia 4 de junho, quando capotou o carro enquanto retornava da Festa das Hortaliças em Antônio Carlos. Ele trabalhou lá como vendedor ambulante de capas de chuva no evento e Walter morava em Palhoça. Ele deixa 4 filhos, entre 17 e 24 anos de idade. Bom, em Lages, aos poucos, as famílias atingidas aí pelas chuvas dos últimos dias começam a voltar para casa. É um novo recomeço, assim como para a Dona Maria, que a gente vai mostrar agora. A casa da Dona Maria já é alta e mesmo assim entrou muita água. E para piorar, o muro também cedeu. Para chegar perto da residência, era só usando uma canoa. Mas hoje eu ainda vi sair as últimas coisas do alagamento. Por lixo das minhas coisinhas, já chorei um monte de novo. Por praticamente 2 semanas, nós estivemos aqui mostrando o rio Cará transbordando e alagando toda essa região. Agora que a água baixou, o que restou foi muito barro e um cheiro bastante desagradável. Foram dias de caos para muitas famílias. Agora que o pior passou, é ter força para continuar limpando e reconstruindo. Agora é seguir em frente e Deus, Nosso Senhor, vai me ajudar que eu vou construir tudo de novo. Pois é, a pergunta que fica, essas pessoas moram ribeirinhas ao rio. O rio agora baixou, elas vão continuar morando ali? Não há um programa, não há um planejamento para retirar essas famílias, levar para alguma área segura, construir um conjunto habitacional e remover essas famílias? Está aí o desafio para a Prefeitura de Lages. Você vai ver a seguir: bombeiros buscam por idoso que desapareceu após o barco virar em Balneário Barra do Sul, no litoral norte. E ainda a Secretaria de Educação de São José está produzindo o próprio material didático em braille para atender alunos com deficiência visual. Os detalhes depois do intervalo. Agora são 6h59. E o Band Cidade está de volta. A Secretaria de Educação de São José está produzindo o próprio material didático em braille. A iniciativa é para atender de forma mais qualificada os alunos com deficiência visual. E devem pagar o 5º para o governo português. Alan nasceu sem enxergar nada, mas isso não o impediu de aprender a ler e escrever. Hoje, aos 11 anos, ele é fera na máquina braille e também na leitura. É pequeno, não sei se eu tinha uma base uns 8 ou menos que isso, quando eu comecei a aprender. E foi difícil? Não foi. Não, no difícil, tudo que a gente começa no início pode até ser difícil, mas depois tu não vai pegando jeito. Os livros que Alan usa em sala de aula estão sendo confeccionados pelos profissionais do Centro de Referência de São José, na Grande Florianópolis. Aqui eles transcrevem para o sistema do computador todo o material pedagógico que será utilizado pelos alunos e uma impressora coloca no papel o conteúdo em braille. Os livros prontos ainda passam por uma revisão antes de irem para as escolas. Um trabalho que é feito pelo Josué, que também é deficiente visual. Eu vou lendo a parte que está impressa em braille. Todo erro identificado eu anoto
ela encaminha para o computador, processa essa informação, vai para a impressora, faz uma nova impressão até chegar nas mãos do aluno. O trabalho de confecção do material didático é recente, mas os livros que já estão sendo utilizados mostram o quanto esse processo tem contribuído para o desenvolvimento dos alunos com deficiência visual que frequentam as escolas municipais de São José. A gente busca muito isso, fazer com que as crianças tenham a sua autonomia, que ele possa ter essa autonomia com responsabilidade, ele possa compartilhar com seus amigos a sala de aula, o espaço do recreio, enfim, todos os espaços que a escola tem. Então a gente vem buscando isso e tem dado muito certo. Um trabalho que em breve vai ficar ainda mais amplo. A partir de agosto, nós vamos ter uma capacitação com os professores para que eles possam também estar ajudando conduzir o aluno melhor em sala de aula. Atualmente, 13 alunos utilizam os livros em braille. Independente da disciplina que mais gostam, eles estão nas mãos dos alunos, ajudando no aprendizado e na formação escolar. O professor até gosta, eles são tudo legais. Só que, agora, matemática, tava falando pro pessoal lá em casa, matemática, como que eu posso te dizer? Eu digo que alguém gostar de matemática que vai chover, granizo. Olha, o mundo ele é muito desigual. Imagine a sua vida sem visão como a desse garoto, sem audição ou com ausência ou limitação de movimentos. Como é que ela seria? Só de pensar, muitos ficam aflitos. Essas pessoas lutam no dia a dia para ter aquilo que nós temos e que não damos importância ou devido valor. E por isso merecem mais respeito nosso e das autoridades, e de todos nós. Há pouquíssimas ações para ajudá-los, porque poucos se colocam no lugar deles. Como é que um cego faz para se locomover se não há calçadas? Como estudar se não há livros em braille? Se você não tem nenhuma deficiência física e reclama da vida, precisa enxergar o que não quer ver, ouvir o que lhe entorpece os ouvidos e ver nas coisas simples que a vida é um presente aí de Deus. Olha, foi registrado no final da manhã desta terça-feira na rodovia SC-135, trecho entre Videira e Rio das Antas. Este e outros assuntos estão no nosso Giro de Notícias. Foram 3 veículos envolvidos. Uma pessoa morreu no local. A vítima era o condutor do caminhão de caçador. Já as outras 2 pessoas feridas ficaram presas às ferragens, foram resgatadas e levadas para o hospital de Videira. Os bombeiros continuam as buscas a um idoso de 75 anos que desapareceu na última sexta-feira após o barco em que estava com outras 5 pessoas virar em Balneário Barra do Sul. Os mergulhadores e 2 lanchas dos bombeiros estão no local auxiliando nas buscas. Terminou a greve dos servidores municipais de Joinville. Os servidores estavam em greve desde ontem e se reuniram em frente à prefeitura da cidade hoje, onde permaneceram durante toda a manhã. A greve foi encerrada depois que o prefeito de Joinville, Udo Deller, ofereceu 4% de reajuste aos servidores. Bom, a greve terminou em Joinville, uma boa notícia, né? Olha, lideranças do agronegócio estiveram reunidas hoje em Chapecó, no Oeste, para discutir alternativas para trazer o milho para o estado com um custo menor. O milho é a base da alimentação de milhares de animais que estão no campo, mas para chegar em algumas propriedades, muitas vezes o custo é elevado, porque o estado não tem produção suficiente para atender a demanda. Santa Catarina produz mais de 3,5 milhões de toneladas de milho, mas para atender a demanda das agroindústrias catarinenses, o estado ainda precisa importar mais de 2 milhões de toneladas do grão, principalmente do Mato Grosso para o oeste catarinense. Tem de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Acho que a ferrovia seria o ideal, porque nós vamos continuar cada vez mais dependendo, de importação de milho de outros estados. E nós nos abastecemos hoje muito no Mato Grosso. Mas nós temos que aumentar a nossa produção interna no estado, aumentar o nosso volume, novas áreas, isso está acontecendo. Esse ano nós crescemos em 19%, a produção é bem significativa, A maior dificuldade é porque o transporte é realizado por via terrestre, o que acaba aumentando o custo da produção até o consumidor final.
Para debater o assunto, lideranças do agronegócio do sul do país estiveram reunidas hoje em Chapecó. O governo tem que estar presente, tem que estar incentivando, privatizando se for necessário. Mas não tem outra saída, a distância é muito grande, né? Acima de 500 quilômetros não tem como trazer mais com caminhão. Ferrovia é a única saída. Ou então as agroindústrias continuar se acomodando lá no Brasil Central. Com maior oferta do grão no estado e uma garantia de preço aos produtores, as agroindústrias também serão beneficiadas. Grande sumo hoje para a produção de proteína animal, temos que valorizar esse produtor, valorizar essa produção, né? E isso também nos tira um pouco aquela pressão do custo que ocorreu no passado, né? Na produção de carne, né? Isso faz com que a gente possa se tornar mais competitivo no mercado internacional. Agora são 7h09, daqui a pouco tem o Jornal da Band. Olha, a gente vai mostrar agora uma matéria que foi prometida ontem, mas não foi possível, mas hoje você vai ver a matéria aqui. Imagine uma máquina capaz de medir a intensidade da dor e auxiliar na produção de analgésicos específicos para acabar com ela. Essa máquina já existe e foi criada aqui, por um catarinense. Você já teve algum tipo de dor e sentiu dificuldade em explicar a intensidade ou a localização do incômodo? Essa máquina aí, que parece ter surgido de um filme de ficção científica, pode ajudar. Esse aparelho ele é capaz de identificar, avaliar e quantificar, como eu te falei. Ele separa aqueles indivíduos que têm dor daqueles que não têm e daqueles que exageram os sintomas. Isso é uma vantagem dele, através de vários sensores de altura, peso, condução elétrica. Esse é o criador do scanner de dor. Felipe Reitz, biólogo catarinense, natural de Florianópolis, levou 12 anos para desenvolver o equipamento. A ideia surgiu a partir de um pedido de uma seguradora europeia, que perdia muito dinheiro com trabalhadores que simulavam dores. Com a invenção da máquina, não tem jeito. A localização e a intensidade da dor são acusados diretamente na tela. A intensidade da dor é medida pela escala RTZ, que vem de Reitz, o sobrenome do Felipe. E o desenho da dor é definido por 32 dados enviados àquele computador, incluindo a temperatura do local afetado. A Fernanda sente uma dor crônica nas costas e vai testar a máquina. Antes de tudo, ela passa por uma entrevista descrevendo a dor. Depois, a máquina faz a análise e se os resultados forem muito diferentes, é sinal de que a pessoa não está falando a verdade. Por isso, a máquina deve ser usada no futuro em casos de perícia da Previdência Social. No caso da Fernanda, ela definiu a dor com escala 2 e a máquina avaliou como 1,97. Coerência alta. Na minha opinião, assim, está perfeito. A situação está relatando realmente o que eu estou sentindo hoje. Além disso, analgésicos mais específicos podem ser desenvolvidos a partir da dor mostrada no aparelho, auxiliando em tratamentos médicos. É uma proposta muito interessante também, a indústria farmacêutica fazendo essa proposta já de desenvolver baseado em quadros, por exemplo, na casa da Fernanda, de dor de 0 a 2, não precisa tomar um analgésico tão forte, né? Porque ela também não tem uma dor assim tão forte, ela pode tomar por um período de tempo menor do que os outros tomariam. A máquina da dor já está patenteada e passa por avaliações no Inmetro. Assim que for aprovada, o que deve demorar cerca de 1 ano, o custo para as clínicas que quiserem adquirir o equipamento será de R$200 mil. E você vai ver a seguir. A conferência discute os desafios para as políticas públicas em relação às mulheres. E ainda, comidas típicas da Serra Catarinense chamam a atenção do público na 29ª Festa do Pinhão em Lages. Os detalhes dessas gostosuras já no próximo bloco. De volta com o Band Cidade. Os desafios para as políticas públicas em relação às mulheres são muitos, e nós já sabemos, né? Esse é um dos temas da Conferência Estadual da Saúde das Mulheres, que acontece hoje e também amanhã na Universidade Federal de Santa Catarina. Um estado em que as mulheres são maioria, representam 50,6% da população. Por essa e outras razões, começou hoje em Santa Catarina a primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Um encontro de mais de 1.000 pessoas entre profissionais da saúde, governo estadual, prestadores de serviços e representantes do SUS. O objetivo principal do evento é debater propostas de políticas públicas para as mulheres dentro da área da saúde.
Tudo que for deliberado será levado à Conferência Nacional sobre o mesmo tema, que acontece em agosto, em Brasília. Eu creio que a demanda maior será mais assim a nível da própria integralidade da mulher como um todo, né? Tratar a mulher como ser humano, tratar a mulher como pessoa, não só naquela parte da mulher no lado ginecológico. Então essa aí é o viés. O secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Caro Preso, destacou que as propostas que sairão da conferência devem ter como preocupação central o custo das ações que vão ser implementadas. Nós vivemos num Estado que realiza as coisas com responsabilidade, mas tem muitos temas que nós temos que debater, e um deles é o custeio da saúde. Bom, a Festa do Pinhão está a todo vapor na sua 29ª edição. As comidas típicas, né, têm chamado a atenção do público que está visitando Lages. O entreveiro é o prato aí mais procurado. O que é o entreveiro? Aquela mistura toda, né, de produtos serranos que no final fica uma delícia. Veja. A gastronomia é um dos diferenciais da Festa Nacional do Pinhão. O tradicional evento dura 10 dias. Nas principais ruas do Parque de Exposição estão os estandes que fazem as comidas típicas serranas. Para esse casal, o prato preferido é o entreveiro. Entreveiro, né? Não pode faltar. É uma comida, além de ser uma comida típica da região, ainda é uma que tem bastante variedades, né? Eu acredito que a gente já tenha feito mais de 5 vezes o entreveiro, tanto que a gente gosta. É uma comida rápida, uma comida fácil de fazer, que tem bastante opções e bem gostosa mesmo. O entreveiro e a paçoca de pinhão são os pratos mais procurados pelo público. Assim como no ano passado, os food trucks também são opções para quem quer variar um pouco. Aqui neste espaço, um prato tem chamado a atenção. É o escondidinho de pinhão. A Karen comeu ele pela primeira vez e resolveu voltar logo no dia seguinte. Ontem foi a primeira vez e adorei. Voltei e recomendo. É maravilhoso. Vale a pena? Muito, muito a pena. Durante essa noite de segunda-feira, a movimentação foi intensa no Parque de Exposição Conta Dinheiro. A expectativa da organização é que passem cerca de 200 mil pessoas aqui no Parque de Exposição Conta Dinheiro durante os 10 dias de festa. Tirando os shows nacionais, a Sapecada da Serra Catarinense é uma das principais atrações da Festa Nacional do Pinhão. Legal, hein? A Festa do Pinhão continua. Você pode participar desse grande evento catarinense subindo a serra, né, em direção a Lages. E o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Você agora acompanha as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.